Meus amigos, sexta-feira, altura para falarmos aqui um bocadinho de basquetebol, e eu recordo com saudade os tempos em que LeBron James jogava nos Lakers, Jaylen Brown nos Celtics, Paul George em Filadélfia, Ja Morant em Memphis, mais LaMelo Ball jogava em Charlotte, Miles Bridges jogava em Charlotte também com ele, lembram-se disso? Olha, estás a mexer no microfone, a minha escuta está a mudar à medida que tu mexeste no microfone. Não, mas acho que está tudo bem. Tá? Pronto. Acho que sim, vou assumir que sim. E então, como é que vocês estão os dois? Como é que está Lisboa nesta onda de calor? Pá, o meu suor tem suor, mas de resto estou bem. Olha, eu tenho a dizer que estou aqui com um sentimento agridoce. Por um lado, muito feliz por voltar a partilhar aqui as ondas artesianas com Francisco Paulo Carvalho. Grande Chico Paulo, há muito tempo que não te via. É um prazer rever-te, pá. É um prazer rever-te. Eu continuo a achar que o Igor nos deixava separados, que é para manter uma dinâmica de poder, percebes? É todo um poder. Por outro lado, deixa-me dizer que estou extremamente desiludido com o Igor Gonçalves. Perfeito. É Nada isso. de Porque novo. acabei, Então, enquanto a minha mãe me esperava, diz o mesmo, pá. enquanto estive à espera 1h15 para começar a gravar com É tão vocês, dragão. fui espreitar ao YouTube e apareceu-me um shorts do 00 em que Igor Gonçalves está à conversa com Carlos Daniel de fatinho. E isso deixa-me muito desiludido porque nós não somos merecedores que Igor Gonçalves, para além desse magnânimo bigode, se apresenta aqui com o seu belo fatinho. Meu amigo, para já, imagina o que era vestir fato nesta altura. Esse é primeiro, ponto 1. Ponto 2, nós estamos a usar fato nos episódios com o Carlos Daniel porque estamos a tentar o patrocínio da Sud 5. Portanto, fica aí a nota, fica aí o background da coisa. Porquê que não tentas um patrocínio daquela marca de biquinis da Maggie Corseiro? E Olha. assim pelo menos andas mais fresquinho a gravar as coisas, não é? Biquinizinho e tal. Engordei Fio- desde que fui pai, meu amigo. Tu fio sabes, dental. não é? Já passei por isso, há uns quilos de pai. É verdade, pá, os quilos de pai. Eu não, Olha eu aí. emagreci, estou muito Sim, melhor. mas tu já és pai há muito tempo. Exato, já tiveste várias tempo. vezes. recentes. Eu engordei. Nós é recente. Mas Por É. falar em pais, queres fazer a ponte? LeBron James deixa o filho para trás. Deixa o filho para trás. Não quero começar por aí. Quero começar pela mais chocante, meu amigo. Quero começar por Jaylen Brown. Pensava que íamos falar do nosso Nemias. E vamos. Pois é, o nosso Nemias, exato. Ou seja, o meu plano não tinha Nemias porque ele acabou de renovar, não é, Ricardo? Eu sei que tu já entraste em contacto com a família para dar os parabéns. Isso não era para revelar. É o novo milionário de Portugal. Epá, muito feliz pelo Nemias, agora mais a sério. Muito foi mesmo, anunciado, muito foi anunciado há pouco, esta sexta-feira, a sua extensão de contrato. 4 anos, 56 milhões, 14 milhões em média por temporada, portanto anda ali perto do valor da mid-level, que era aquilo que nós vinhamos falando que ele poderia vir a receber. Acaba por ser um contrato team-friendly, não é? Porque ele podia ter assinado 4 anos até 93 milhões e são 56 milhões, portanto é aqui um valor até bastante amigável para os Celtics, que ficam com 2 postos a ganhar menos de 30 milhões por ano, coisa que os Lakers não conseguem fazer num poste. Tem um poste acima dos 30 milhões, acima dos 30 milhões, mas para o Nemias é ótimo, é o grande contrato da vida dele, finalmente, depois de ganhar cerca de 7 milhões nos primeiros 5 anos da NBA, finalmente consegue aqui o grande contrato da vida dele, e o contrato será de 4 anos, sendo que esta época que agora começa ainda é o último ano do contrato anterior, portanto ainda é o contrato mínimo, portanto este contrato só começa em 2027 e acaba em 2031, ou seja, ele vai por fazer 10 anos da NBA, e por fazendo 10 anos da NBA vai ter cobertura de saúde alargada a toda a família. Vai ter uma série de benefícios, a pensão vai ser completa, a pensão, ou seja, um jogador que tenha jogado 10 ou mais anos recebe cerca de $200 mil anuais de pensão. Portanto, há uma série de benefícios para os jogadores que chegam aos 10 anos de liga. E no caso do Nemias, que se calhar há um ano, quando era o quarto posto da rotação, estava mais perto de sair da NBA do que propriamente ficar, Ricardo, ter agora a certeza que faz 10 anos de liga é maravilhoso. Lembras-te de falarmos aqui da possibilidade de... Qual era o clube? CSKA? Perto da Partizan de Belgrado. Partizan, era o Partizan, exatamente, é o Partizan. Lembro-me perfeitamente de fazermos aqui um episódio e estarmos aqui a falar, obviamente com
aquilo que nós dizemos que é uma opinião mais ou menos informada, não é? De que o Nemias realmente estava a contemplar essa possibilidade, mas que não queria, ou seja, que ele sabia que se saísse depois teria dificuldade a voltar, que poderia, que ele queria mesmo continuar. E lembro-me perfeitamente de estarmos a falar disso aqui há 2 anos, 2 anos talvez, e agora é isso, os 10 anos é muito importante, os jogadores matam-se para conseguir aquele segundo contrato que lhes permita chegar aos 10 anos, portanto parabéns ao Nemias. Vai ter aqui uma época interessante porque vai discutir aqui com um posto muito semelhante a ele, mas é realmente uma prova de confiança. Vocês percebem mais do assunto que eu. Eu estava a fazer a notícia e estava a escrever e surgiu uma curiosidade. Estes valores ainda estarão sujeitos a impostos e afins, correto? Claro. Sim. Tens noção de qual é que é a percentagem? Isto é mera curiosidade. Não, sabes que o Ricardo corrige-me se eu estiver errado, mas os jogadores pagam impostos a cada jogo consoante o estado onde jogam. Ou seja, os jogos que o Nemias, exatamente, portanto, o Nemias vai fazer 41 jogos, vamos assumir que era um contrato de 1 ano, 20 milhões, portanto, desses 20 milhões significava que 10 milhões eram jogos em casa, portanto, jogos em Boston, porque são 41 jogos em Boston. Ele, desses 10 milhões, pagaria os impostos referentes ao estado de Massachusetts. Os jogos que ele fosse fazer, por exemplo, ao Texas, são 4 ou 5, não, mais 6, 7, 8 jogos, pagaria os impostos desses jogos referentes ao estado do Texas. Portanto, é assim, é complexo. Pois. Há muitos impostos. Qual é o estado mais careiro em termos de impostos? É Los Angeles. Pois, convém eles lesionarem-se quando vão à Califórnia, então, não é? É isso. Pois. Ficarem eu não sei em se casa. eles pensam nisso, mas Los Angeles e Nova York são os mais caros. Pois é. Por isso é que eles querem muito jogar para o Texas, não é? Porque não só têm 41 jogos no Texas, como depois ainda têm mais uma série de jogos no Texas também, porque se fores para Dallas, depois tens de jogar contra San Antonio, tens de jogar com Houston. Então, afinal, o Embiid não tem problemas de lesões, ele é só muito poupadinho. Exato. Sim, é mão de vaca. O Embiid é mão de vaca. Não, mas ele paga os impostos na mesma, meu amigo. Ele paga os impostos na mesma consoante os jogos. Okay, depois se está lesionado ou não, isso já não é problema do IRS lá do City. Olhem, portanto, parabéns ao Nemias e podemos fazer a ponta aqui para os Celtics. O Nemias vai continuar nos Celtics, pelo menos em teoria. Vamos ver o que é que o futuro nos dirá. Para quem possa estar, eu deduzo quem ouça o podcast esteja familiarizado com isto, mas o Nemias, ao assinar este contrato, independentemente da equipa onde ele jogar, ele vai sempre receber este contrato. Isto é completamente garantido, quer ele jogue em Boston, quer vá ser trocado agora para Los Angeles. Portanto, este dinheiro já ninguém lhe tira. E o contrato é totalmente garantido. Totalmente não há team garantido. option nem há Exatamente. player option. É totalmente garantido. Exatamente. Em relação aos Celtics, Ricardo, eu gostava de ouvir a vossa opinião. Já vamos falar da troca em si, eu acho que estamos mais ou menos todos de acordo do retorno. Mas eu, para mim, mais do que o retorno, é o porquê que eles fizeram isto agora. Falamos da troca de Jaylen Brown por Paul George. Porquê é que eles fazem esta troca no dia 1 de julho e não no dia 25 de setembro ou no dia 1 de outubro? Esta é a minha dúvida. O valor da troca, pronto, é obviamente mau. É uma troca que, pronto, é incompreensível para um rival de divisão que acabou de eliminar os Celtics do playoff. Eu diria, Ricardo, que para os Philadelphia 76ers, se eles quisessem ver-se livre do contrato de Paul George, teriam que anexar uma pick. Portanto, tudo isto é estranho, mas o mais estranho para mim é porque é que aconteceu no dia 1 de julho. Porque se me dissesse assim, olha, acontece no dia 1 de outubro porque a equipa já está em training camp e está um ambiente insuportável e eles têm que fazer alguma coisa e o melhor pacote que está aqui é o dos 76ers. Ok. Pá, no dia 1 de julho faltam 4 meses para que isto se torne desconfortável. Olha, eu acho que tu acabaste por dar um bocadinho aquilo que é a minha opinião quando estavas agora a dar o contexto. Falaste do training camp. É verdade que o training camp começa só em setembro, mas as equipas já estão a treinar, algumas delas começam a treinar em agosto, fazem treinos durante o verão. Eu não sei até que ponto o Jaylen Brown não era já tóxico o suficiente para o Brad Stevens achar que fazia sentido fazer esta troca já. Custa-me perceber que exista outro motivo que não apenas o bem-estar do balneário e o bem-estar da organização.
Sendo que há uma série de sinais dos últimos tempos que me fazem olhar para isto nesta perspectiva. Desde logo, por exemplo, nos últimos dias, eu não sei se vocês repararam, mas os Celtics deram um contrato standard ao Ron Harper Jr., que é um jogador de fundo de rotação. E, entretanto, trocaram o Jaylen Brown. Adivinhem lá, desses 2 eventos do universo Celtic, qual é que foi aquele que o Jason Tatum decidiu comentar nas suas redes sociais? Sim. Foi o Ron Harper, foi a extensão do Ron Harper. Portanto, o Jason Tatum não fez ainda nenhum comentário acerca da questão do Jaylen Brown. Convenhamos que o impacto de um comentário do Jason Tatum num dos assuntos é muito mais importante que no outro, não é? Certo, mas a minha questão é... sinto que o Jaylen Brown já se tinha transformado numa espécie de maçã podre, usando aqui uma expressão do futebol que muita gente entende, já se tinha tornado uma maçã podre naquele balneário. E o Brad Stevens, que já tinha andado no verão passado, na off-season passada, a tentar mostrar o Jaylen Brown a outras equipas e tentar perceber o que é que podia receber pelo Jaylen Brown, não houve nenhum interesse por aí além. Este ano tentaram entrar na corrida pelo Giannis, e a partir do momento em que eles entram na corrida pelo Giannis e é público que os Celtics é que tiveram a iniciativa de meter o Jaylen Brown no pacote e de o colocar disponível, a partir do momento em que isso acontece, a relação deles fica inevitavelmente quebrada. Quer dizer, o Jaylen Brown é alguém que fala muito, que gosta de verbalizar muito aquilo que pensa, o que sente, as injustiças que ele acha de que é alvo, o facto de não existir carinho, de ser perseguido pelos mídia, aparentemente, apesar de ter sido os mídia que votaram nele para Finals MVP, vencedor de MVP da final de conferência, enfim, todos os prémios que ele ganhou, Second Team All-NBA, 6º mais votado para MVP, portanto, todos os prémios individuais, as conquistas individuais que ele conseguiu foi através dos mídia, mas ele acha que é perseguido pelos mídia e que os mídia o têm em muito má conta. Ou seja, ele é alguém que precisa de atenção, que precisa de estar sistematicamente a ser apaparicado. E isso também será algo que ele passa para dentro da organização. A partir do momento em que ele ganha esse Finals MVP, ele sente que se calhar está no mesmo nível do Tatum, ou se calhar na cabeça dele até acima. Isso pode criar ali alguns problemas internos, e eu acho que entre o contrato dele, que é mau, porque os analytics provam que ele não é um jogador top 10 da NBA, que é o que ele acha que é, nem o melhor two-way player da NBA, que é o que ele diz que é. Portanto, os analytics provam que ele está muito longe disso. Portanto, entre os analytics que dizem que ele não é assim tão bom como os números brutos mostram, e a questão do balneário, a questão das vibes, eu acho que tudo isto, e o contrato dele que é miserável, eu acho que tudo isto fez com que o Brad Stevens sentisse que tinha que o trocar. Isto pode ter escalado com o facto de eles não terem conseguido o Giannis, e a partir desse momento a relação ficou completamente deteriorada, e o Brad Stevens quis livrar-se do ativo tóxico o quanto antes, Ricardo, em vez de esperar. Houve pânico, no fundo, é o que estás a dizer, é que houve uma não, eu acho que não houve pânico, porque o Brad Stevens é dos gajos. O Brad Stevens não ficou incompetente de repente, não se transformou no Nico Harrison, e portanto ele sabe que há equipas que se calhar mais perto do trade deadline vão estar aflitas e que se calhar podem fazer um move de desespero e tentar ir buscar o Jaylen Brown para salvar o que quer que seja. Mas ele também sabe que ao dia de hoje o gajo que foi sexto na corrida para MVP, que foi Finals MVP, que liderou esta equipa que ia fazer um gap year ao segundo lugar da Conferência Este, esse gajo só obteve uma proposta dos Philadelphia 76ers para libertarem o contrato do Paul George. E, portanto, ao perceber o valor de mercado que ele não tem, o Brad Stevens pensou, isto só vai piorar daqui para a frente. Ricardo, portanto, mais vale fazer já e limparmos a cabeça o quanto antes, tirarmos isto do sistema e focarmos daqui para a frente no que podemos fazer. Sendo que eles ainda podem virar o que receberam noutras coisas, não é? Eles podem virar... Ricardo, a minha dúvida é esta. Tu tens... Ok, só receberam uma proposta. Tem o asset nas mãos e pode ser um problema. Mas isso não te obriga a aceitar o pior negócio que tenhas na mão, mesmo que ele seja o único. Neste momento, o fazer isto, a única coisa que lhes liberta é o terceiro ano. É o terceiro ano, porque... É a única coisa, são só 60 milhões. Oh, Ricardo, está bem, mas são 60 milhões se tu tiveres a pensar que no terceiro ano vais entrar num rebuild. São só 60 milhões. São só 60 milhões. Certo, mas isso só interessa se tu, com o Jason Tatum,
se estiveres a contar que daqui a 2 anos vais entrar num rebuild. Porque senão, o que tu fizeste à tua equipa foi torná-la pior. Este é um daqueles... Eu percebo a ideia de que, ok, eles tentaram o Giannis e não conseguiram. Mas isto não é isto não é a primeira vez que acontece. O Jaylen Brown esteve no trade block quando eles tentaram o Anthony Davis, quando tentaram o Kevin Durant. Portanto, o que eles têm que fazer é não fazer nada, porque o estar a transformar a tua equipa pior do que ela é, quando tens um jogador como Jason Tatum, a não ser que tu, realmente, há novos donos em Boston, a não ser que tu me digas que eles querem entrar aqui num conter custos. Aí eu percebo. Este ano sim, porque eles têm que ficar outra vez abaixo do tax por causa do repeater tax, não é? Este ano que eles limpam o repeater tax e, portanto, este ano sim. Agora, o que me parece é que o Brad Stevens ainda não acabou por aqui. O Brad Stevens ainda vai querer fazer alguma coisa. E entre as piques que eles têm e estas 2 piques que entram aqui com o negócio do Paul George, eles conseguem fazer um pacote se calhar muito aliciante para irem buscar outro jogador. Tu hoje em dia, se me perguntares se eu prefiro ter o Jaylen Brown nos Celtics ao lado do Jason Tatum, ali um bocado a disputar a hierarquia, o topo da hierarquia, ou o Trey Murphy, claramente abaixo do Jason Tatum, a fazer coisas muito boas para a mesma posição, eu se calhar prefiro ter o Trey Murphy. Sim, mas ainda não tens o Trey Murphy, não é? Ainda não, mas se calhar é isso que eu estou a dizer, se calhar o caminho é esse. É que eles adicionaram 2 piques que podem juntar às 3 que eles têm. Eles já têm pelo menos podem fazer aqui um pacote de 4, 5 piques para ir buscar uma estrela, nem tem que ser o Trey Murphy. Isto pode ser meio caminho para outra coisa. Pode ser, mas a minha dúvida é ok, nós para já só temos esta dose de informação e com esta dose de informação não podemos dizer que esta troca estaria disponível no dia 1 de setembro. Ou seja, não havia ninguém a tentar o Paul George. Não havia nenhuma equipa maluca a tentar o Paul George. Portanto, esta troca... Mas se calhar o Trey Murphy não está disponível a 1 de setembro. Se calhar o Trey Murphy a 1 de setembro não está disponível. Vamos, Ricardo... A bomba rebentou. A bomba rebentou. Os primeiras 24 horas foi delicioso assistir ao meltdown completo dos beatwriters e dos repórteres de Boston a dizerem que o Paul George, a única coisa que faz melhor do que o Jaylen Brown é lançar 3 pontos, porque lança 37% e o Jaylen Brown lança 35%, quando não é. O Paul George é muito melhor defensor fora da bola, é muito melhor passador, é muito melhor criador a partir do drible, faz coisas muito melhores é muito melhor criador a partir do drible, tomada de decisão, passe. Ricardo, eu diria que já foi a criador a partir do drible. Ele passou o ano passado no canto a lançar triplos. Quase como spot-up shoot, mas ele tem isso. O Jaylen Brown não tem, nem nunca teve, nem vai ter. Eu acho que estás muito confiante que o Paul George aos 36 anos... Atenção, eu não estou a dizer que o Paul George é melhor do que o Jaylen Brown. O que eu estou a dizer é que o encaixe dele vai ser super natural e ele vai oferecer coisas muito boas. Em primeiro lugar, a hierarquia em Boston vai estar claramente definida. É a equipa do Tatum, não há dúvida nenhuma, e depois vêm os outros. E os outros nem sequer é o Paul George logo a seguir. Há aqui gajos à frente do Paul George. Agora, se me disseres se os Celtics são uma equipa pior hoje em dia, eu acho que não. Eu acho que são uma equipa melhor. E não estou a falar... Porque não estou a focar-me só na troca direta de Jaylen Brown-Paul George. Porque no ano passado não houve Jason Tatum. Portanto, o que o Jaylen Brown estava a fazer no ano passado, este ano vai ser o Jason Tatum a fazer. E o Jason Tatum é muito melhor jogador do que o Jaylen Brown. E depois, para além disso, acrescentaram Mitchell Robinson, Paul George e Mike Conley. Pronto, acrescentaram o que têm acrescentado. Portanto, hoje em dia, os Celtics são melhores do que no ano passado. Como assim, Ricardo? Os Celtics porque no ano passado não houve Jason Tatum. Está bem, mas os Celtics que entraram no playoff do ano passado são melhores ou piores que os Celtics vão começar a época deste ano? É que quando começou o playoff eles tinham os dois. E agora não tem os dois. Tinham os dois, mas o Jason Tatum não conseguiu acabar a série, não é? Mas isso é... Eu estou a falar que no início desta época vamos ter Jason Tatum a 100%. E vamos ter uma rotação de postos como deve ser. Então, vamos aqui há 2 anos. Quando os Celtics começaram a época há 2 anos, eram melhores ou piores que este ano? Eu não falei de há 2 anos, falei o ano passado e este ano. Por isso mas isso é porque houve uma lesão. Mas isso é porque houve uma lesão. Então, para isso, precisamos que o Paul George se lesione, é isso? Não. Aquilo que eu estou a dizer obviamente, eu fico chocado com um jogador como o Jaylen Brown, que foi 6º para MVP,
e que conseguem, numa noite qualquer, marcar 30 ou 40 pontos, tenha como retorno apenas isto. Tu disseste. Mas esse não é o meu problema, Ricardo. O meu problema é porque é que foi no dia 1 de julho. Provavelmente porque ele quer que isto rebente e que agora tenham aqui uns dias ou umas semanas para tirar isto da memória e começarem a época com a cabeça limpa. Fazer isto em setembro ou em outubro era arrebentar com a equipa no início da época. Para além de que agora têm os assets do lado dele e podem ir à procura de outra coisa. Eu acho que a época é longa e não rebentava se fosse mais tarde, honestamente, até porque... Sinceramente, acho que não, também. A troca do Lamelo foi completamente do nada, foi entre aspas, ele queixou-se, no dia a seguir a troca estava feita, entre aspas. Porque eles poderiam, é sempre um risco, claro, mas poderiam esperar uma coisa deste género. Uma estrela qualquer queixava-se na próxima semana e aí o Jaylen Brown, o valor dele aumentava logo para essa possibilidade. Olha... Eu concordo com o Chico está a dizer. Hoje estava o Paul George disponível. No dia 1 de dezembro podia estar um outro jogador qualquer. E que, não é? Ou seja, tu aqui no fundo limitaste as tuas hipóteses. Vamos esperar pela conferência de imprensa do Brad Stevens, mas então onde ele se vai explicar. Deixa-me fazer-te então a pergunta noutro sentido. Ok, tu falaste de Trey Murphy. Mas então porquê é que os Celtics não foram a New Orleans e tentaram logo o Trey Murphy? Por que não? Pois, não sei, se calhar foram, não faço ideia. É que agora se calhar foram e os New Orleans disseram que não queriam jogadores, se calhar que queriam piques, porque o Jaylen Brown aparentemente é quase unânime na liga que tem valor negativo. Certo, mas o Paul George também. O Paul George também. E portanto, certo. Quem é que agora tu vais trocar mas para vieram ter piques, mas vieram piques. Bem, mas a não ser que tu vais dar 5 piques, é verdade, os Lakers deram 4 pelo Walker Kessler, portanto 5 piques pelo Trey Murphy. Não dão 5 pelo Trey Murphy, que o Trey Murphy não vale 5, mas se calhar vale 3. Mas 3 já eles tinham. Ou se calhar dão-lhe 4. E garantem aqui mais qualquer coisa. Não sei se precisavas dar tanto para ter uma pique pela tua matemática, percebes? Eu percebo o argumento que tu estavas a puxar de a equipa está mais profunda, com as 3 adições que deram. Eu posso perceber. Mas é um mais profundo, e isto obviamente é sempre a trabalhar com base nos X, mas quando há um histórico grande nós temos que trabalhar muito nos X. Eu nem sei se está mais profundo, eu acho que está exatamente igual. Se calhar os 3 juntos não vão fazer 100 jogos esta época. Os 3 juntos, o Mitchell Robinson, o Conley e o Paul George, que se forem com base no que tem sido habitual, não fazem 100 jogos juntos. Não sabemos, claro, mas é um risco grande. Claro, mas podemos contar com isso. Eu não penso no Mike Conley. O Mike Conley não entra nesta equação. É um jogador para estar ali, um veterano e não sei o quê. Eu acho genuinamente que o Brad Stevens faz isto por causa do medo da contaminação do Jaylen Brown. Ricardo, porque ele fala todos os dias, todos os dias para fora. Ele já estava a dizer, ainda não tinha sido trocado. E há uma semana teve lá o Trey Lyles, não, o Noah Lyles, e andava a dizer que se eles me trocarem vou virar um monstro. E já estava a avisar. Imagina o que é agora, daqui a 2 semanas, eles chamarem toda a gente para treinar, porque eles andam lá a treinar, e aparecer o Jaylen Brown e estar a falar com os outros assim. Fazer a cabeça dos outros. Isto é uma organização que tem uma cultura. Então cederam à pressão do Jaylen Brown, é isso? Portanto, uma organização como o Celtics cederam ao Jaylen Brown. O contrato do Jaylen Brown é bom, Igor. Mas o do Paul George é pior, não é pior, mas é igualmente mau, não é? Filadélfia. O contrato do Jaylen Brown é bom. Certo, não é. Mas o Jaylen Brown é melhor jogador que o Paul George. Mas o contrato não é bom. Os analytics não são bons. Os analytics do Jaylen Brown não são bons. Sei disso. O contrato é horrível. É horrível. Eu sei disso. Estava a ser um ativo tóxico, provavelmente já dentro do balneário. Não sei. Eu consigo perceber que a organização decide, está na altura de mandar a gajo embora, porque... Olha... O tempo nos dará razão ou não. Vamos ver. Acho que sim. Se houver aqui uma move lateral que possa terminar no fundo este ciclo de transferências dos Celtics, ok. Se não houver, não consigo compreender qual é que é o plano para o Prime Jason Tatum. A não ser que eles já não contem com isso, mas pronto. Ainda Desculpem, saltando agora para o outro lado, vamos ao outro assunto que marcou aí os últimos dias. LeBron James anunciou que... Espera aí, só antes de mudares, porque acabámos por depois não tocar nos Sixers, que adicionam aqui o Jaylen Brown. Sim. Eu só quero dizer em relação a isso o seguinte: o Jaylen Brown já várias vezes... chamou o Embiid de flopper.
Não, mas isso é o menos, porque eles depois são da mesma equipa e está tudo bem. Eles depois acabam por ficar amigos, isso não é problema. Quando são todos do mesmo lado da barricada. A minha questão é esta. Nós temos perfeita noção que o Jaylen Brown quer ser o macho alfa de uma equipa. Ele quer ser o líder de uma equipa. Ele vai para Filadélfia, olha para o Embiid e ele vê que o Embiid está acabado. E olha para o Max e vê um puto. Vê um miúdo. E ele vai sentir que é, como foi o 6º mais votado para MVP, que ele é o melhor jogador daquela equipa. De pleno direito vai sentir isso. E é um jogador que não vai saber deferir para o Tyrese Maxey. É um jogador que quando penetra e coloca pressão no aro, se defenderem bem a sua penetração, ele não é um bom passador. E ou muito me engano, ou isto pode não ser um encaixe assim tão bom. Isto é, olha, a entrevista que o Ricardo Vasconcelos nos deu ao 00, ele falava de quando estás numa seleção não podes escolher só as melhores, porque as melhores não fazem uma boa equipa. Tens de ter jogadores para papéis específicos. Esta equipa dos Sixers parece que foi feita no NBA 2K. O Embidão, o Jaylen Brown, o Tyrese Maxey, mas em conjunto eles não encaixam assim tão bem. Chico, tu tens noção que o Ricardo está aqui a passar um atestado de total capacidade ao Jaylen Brown. Isto parece o GM. Tu já estás a trabalhar oficialmente para os Celtics, não? Eu sou o GM que disse. Eu sou o GM que disse que. Eu sou o Analytics Guy que disse que ele era o 7º melhor jogador da equipe. Tu já estás a. Exato. Tu já estás a. Isto é PR work do Ricardo. Eu admito que não estava à espera desta direção na nossa conversa quando entrei aqui. Começámos a falar de bigodes e de parentalidade e calor, e no entanto estou a ver o Jaylen Brown a ser descascadíssimo. O homem já está. O Finals MVP, meu amigo. Não, em relação a Filadélfia, eu concordo com o que diz o Ricardo. Parece um 5 feito no 2K. Ignorando as personalidades, há talento. Não é? Portanto, agora não nos vamos deixar cair na tentação de Filadélfia mais uma vez. Eu pelo menos não vou. Já caímos vezes que cheguem, quando eles tinham o James Harden, quando eles foram buscar o Paul George, quando eles foram quando eles tinham o Ben Simmons e o Jimmy Butler e pronto, portanto não vou. Já não dá para confiar no processo, entretanto. Não é isso, o processo já acabou há muito, não é? É assim, se me disseres assim, olha, a Filadélfia chegou ao playoff e o Embiid esteve saudável uma série e eles eliminaram Cleveland, ou como eliminaram agora os Celtics, eu digo, olha, boa, mas já sei o que é que vai acontecer na segunda série. Vamos ver. Essa questão, mas contrariando essa questão dos egos que estavam a falar, no papel esta adição pode permitir, isto é obviamente, lá está, entramos outra vez nos Cs e na teoria, pode permitir um Embiid mais saudável quando chegar aos playoffs, porque vai ter uma maior possibilidade. Eu acho que eles já testaram tudo, Chico. É verdade, o homem parte-se a subir as escadas, mas isso é ele que come menos uns hambúrguerzinhos aqui e ali. Já nem sei se é isso, coitado. Não, aquilo é mesmo, é uma questão já fisionómica do homem, aquilo já está tudo partido por todo o lado, coitado. Olha, mas há aqui um cenário, porque uma das equipas que está a ser apontada como estando aí em cima de um tal de LeBron James são mesmo os Philadelphia 76ers. E aí mas neste momento ele é apontado a toda a gente, exceto aos San Antonio, que já quase que publicamente vieram dizer mas aparentemente os Golden State também já disseram qualquer coisa como sabem que não estão no topo das preferências do LeBron. E os Knicks, pouco antes de começarmos a gravar, também supostamente saiu o report que dificilmente vão atrás dele. Dificilmente, pronto. Agora a cada hora vai começar a perder um contender, mas o homem diz que supostamente aceita um contrato mínimo. Mínimo não me parece mesmo nada, mas Filadélfia, se por acaso até acontece, LeBron James ir para lá, aí sim é uma equipa montada no 2K, não é? Que é Maxey, Vidgets como Jaylen Brown, LeBron James e Joel Embiid, mas aí também se este 5 inicial começar a época, também temos que prestar alguma atenção, porque isto também só pelos nomes já atrai curiosidade. LeBron James, que não vai continuar nos Lakers, portanto essa já é... Não, sabes que... Já estás mentalizado. Não é o mentalizado, acho que os ciclos encerram-se. O ciclo do LeBron encerrou, eu diria que já tinha encerrado no verão passado, ainda ficou mais um ano, e acho que até foi um ano interessante, porque
deu aqui para ele mostrar que não precisa de ser a primeira figura numa equipa, portanto é interessante ele se calhar também ter percebido isso e isso até pode influenciar a equipa para onde ele vai este verão, vamos ver. Noutras modalidades poderia haver quem seguisse o exemplo. No quê? Estás a falar de um outro quarentão que anda aí também? Agora já vou ser cancelado por metade dos nossos ouvintes. Meteu uma bucha, meu amigo, meteu uma bucha. Oi? É verdade. Meteu uma bucha. Então o que é que tu chamas à bucha da vitória? Mas pronto, não vamos por aí. Eu por acaso tenho muita curiosidade para ver para onde é que ele vai, porque isto agora temos todos, né? Acho que está o mundo todo. É verdade, não, mas tenho curiosidade, não é tanto por ver qual é que vai ser a Last Dance, até porque já se fala que está a preparar um documentário série sobre esta próxima temporada, ou seja, já está aqui a desenhar o fim. Mas deixa-me só falar da questão dos Lakers. Eu vi muitas pessoas a falarem dos 8 anos, o ciclo dos Lakers, se não estou em erro, é o período mais longo que ele teve numa equipa, não deixa de ser curioso, assim de forma consecutiva. Seguida sim. Seguida sim, porque Seguida, exatamente. Sim, foi a 2 vezes a Cleveland, mas foi o período onde ele teve mais tempo numa equipa. Ganha um título, portanto, ganha o título de 2020, vai a uma final de conferência, tem 2 anos onde não vai ao playoff, tem muita coisa errada e muita coisa certa. E eu, por acaso, até é um comentador, analista, o que lhe queiram chamar, que eu dou zero valor, porque acho que é irrelevante para a conversa, mas curiosamente acho que ele foi quem colocou as coisas num prisma que me parece mais interessante, que é LeBron James ganhou um título em Los Angeles e muitas pessoas dizem que é um ciclo falhado e para isso então temos que dizer que o ciclo de Giannis em Milwaukee é um ciclo falhado também, o ciclo de Jokic em Denver também é um ciclo falhado, porque também só ganharam um título. É diferente, eu acho que é diferente. Em que é diferente? É diferente porque Milwaukee não ganhava há 50 anos. Chico, o LeBron James quando vai para os Lakers eram a pior equipa, ou uma das piores equipas. Correto, mas ele vai com 36 anos. Mas o poder negocial dos Lakers nunca foi sequer parecido ao do Milwaukee. Os Lakers, depois de um mau ano, conseguem numa free agency. E tu sabes bem que as vossas trocas são do nada, tu transformas um Hashimura num Embanyama. Nunca ninguém percebe muito bem porquê. Mas o LeBron tem 36 anos quando vem para os Lakers. E com os 36 anos continuava um jogador estupendo. Está bem, mas já não era o LeBron de 26. Se me dissesse assim, aos 26 anos o LeBron foi para Los Angeles, esteve lá 8 anos e só ganhou um título, aí sim. Agora, não podemos esquecer que os últimos 2 anos dele é com 40. Sim, mas estás a desvalorizar muito o contexto de cada uma das franquias. E não é assim tão linear. Como assim? Um título em LA não vale o mesmo que um título em Milwaukee ou em Denver ou até em OKC. Não é a mesma coisa. O OKC teve que montar a sua equipa de forma orgânica. Os Lakers conseguem. Os Lakers em 2 mercados conseguem montar uma equipa. Não é verdade. Os Lakers, para terem Anthony Davis, tiveram que pegar na equipa que montaram de forma orgânica e trocar todos por ele. Certo? Vale o que vale. E os Bucks fizeram exatamente a mesma coisa. Pegaram nas picks todas que tinham, foram buscar o Jrue Holiday. E juntaram, fizeram um Big Tree. Os títulos valem igual. Os Lakers não tiveram na era de LeBron James grandes trocas sortudas. Os Lakers fizeram uma má troca e depois nunca mais conseguiram refazer dessa troca. Os títulos valem igual, mas não sabem ao mesmo. Um título dos Warriors quando tinham aquela dinastia não te sabia ao mesmo que o título dos Cavs quando interromperam aquela dinastia, percebes? Já diria que não percebo muito bem porquê. Então, por exemplo, os Cavs, quando vão buscar Kevin Love e LeBron James, não é o mesmo título que os Golden State Warriors quando draftaram Curry e Klay Thompson? Não, contextos diferentes. Então, os teus stands, por exemplo, que foram trocar por Shai Gilgeous-Alexander, não vale o mesmo. Se tivessem draftado Shai Gilgeous-Alexander, é isso? Estás a tentar contornar o meu discurso. Eu disse, eles valem o mesmo, sabem diferente. Sabem diferente. A forma como tu chegas ao título, tu saboreias de maneira diferente. Tu se construís uma super equipa e correr tudo bem, sabe-te diferente de montar uma equipa. Mas como é que tu constróis uma super equipa? Ir buscar o Kevin Durant do nada quando já tens uma equipa estupidamente boa. Isso, certo, mas o que é que os Lakers então foram? Os Lakers pegaram em todas as suas escolhas e todos os seus Lonzo Balls, Brandon Ingram, certo. E trocaram tudo e foram campeões. Aí eu posso perceber o teu argumento. E os Bucks fizeram igual, pegaram nas picks todas que tinham, foram dar ao Jrue Holiday e ganharam o título. Certo, mas a Jrue Holiday não está, acho que não entrava no panorama de um Durant, de um Giannis. Certo, mas foi a peça que faltava, não é? Isto aqui houve. O seres campeão em Los Angeles na década de 80 é uma coisa, agora
com todas as armas que todas as equipas têm. Chico, o Kawhi Leonard, quando pôde vir para os Lakers, não veio para os Lakers. O LaMarcus Aldridge, quando pôde vir para os Lakers, não veio para os Lakers. E o LeBron James, os últimos 3 anos que fazem em Los Angeles, é na casa dos 40 anos. Estávamos à espera que fosse campeão. Difícil. Eu acho que a estadia do LeBron em Los Angeles foi ok. Eu concordo. Foi campeão, foi a uma final de conferência, foi ok. Fez algumas coisas importantes, eu já disse várias vezes. E o que retiras da dupla com o Luka? Por exemplo, é uma curiosidade que eu tenho. O que é que retiras? Achas que foi positiva, foi negativa, foi... Acho que foi... Eu acho que se o Lucas estivesse saudável nos playoffs deste ano, o desfecho tinha sido igual. Ok. Mas não acho que seja por causa do LeBron e do Luka. Acho que o plantel está incompleto e nunca serviria. Mas isso é uma bola de neve, isso é uma bola de neve que os Lakers já vão tendo há muito tempo, que é, tu consegues ir buscar aquela estrela e depois não te rodeias a 100% das melhores opções. Mas eu acho é que quando o Luka vai para os Lakers, a coisa é tão irrealista e tão caída do céu que tu nem consegues muito bem... Ou seja, demora tempo, não é? Claro. Não há aqui... E agora estavam tão formatados. Agora estão com esse tempo e estão a tentar fazer uma construção um pouco mais bem trabalhada, face à redundância. Esta era a grande oportunidade que eles tinham. Era o verão onde eles iam ter cap space. Gastaram o cap space como gastaram. Podemos aqui debater a questão do Walker Kessler, podemos aqui debater o resto. Acho que o problema dos Lakers continua a ser o mesmo. Aliás, os Lakers tinham 2 problemas, agora têm um não problema, mas aumentaram o segundo problema, ou seja, têm o seu post-rim runner, podemos aqui debater e vamos debater o valor e o ordenado e não sei o quê, mas ainda conseguiram piorar mais a defesa de perímetro, porque ainda tinham Marcus Smart e ainda tinham Rui Hachimura, que não sendo um bom defensor, pelo menos tinha corpo, e de repente já não tem nenhum deles. Mas pelo menos já começas a ver a semente a ser plantada, não é? Agora vamos ver se conseguem ter a árvore, Ricardo. Tu estás estranhamente calado sobre o LeBron James. Tu és o homem que acompanha o LeBron James há mais tempo. Sim, claro. Eu sou o gajo que tem idade suficiente para poder dar conselhos a LeBron James, não é? Sou mais velho. És o único de nós mais velho que LeBron James. Exatamente. E o conselho que eu tenho para dar a LeBron James é que ele tem que se retirar, que é bom um gajo esticar-se, não se vai ficar em casa. Digo eu que não estou retirado, né? Mas que gosto de fazer isso ao fim de semana. Imagina se seja bom. Olha, eu não faço ideia onde é que o LeBron James vai parar, não sei se vocês têm um destino preferencial. Ele diz que valoriza muito a felicidade e a possibilidade de lutar por um título. O Rich Paul, na sua espécie de podcast que tem lá no The Ringer, mostrou um gráfico ridículo acerca das possibilidades todas do LeBron James, e estavam ali em destaque a Philadelphia 76ers, Minnesota Timberwolves, Cleveland Cavaliers. Curiosamente os Warriors estavam numa hipótese mais secundária. Eu, por um lado, gostava muito de ver o LeBron a jogar com o Steph um aninho ou 2, acho piada. Podiam fazer 2 anos, assim depois chegavam a 2028 e ainda faziam os Jogos Olímpicos de Los Angeles para a despedida e tinham um grande documentário como deve ser, a perderem a final contra a França do Wembanyama. Mas não sei, o LeBron pode encaixar em muitos sítios. Eu acho que a hipótese que tem sido mais aventada nos últimos dias, a hipótese Cleveland e de certa forma o fechar de ciclo e voltar ao estado natal, era o sítio onde eu menos gostava de o ver, porque acho que basquetebolisticamente estar a partilhar campo com James Harden, Donovan Mitchell, Jarrett Allen, não sei se me apetece ver o LeBron James a fazer 3. isso. Pois, não sei o que é que ele seria ali. Seria um Dean Wade em esteroides, muito provavelmente, jogava a 4, mas de qualquer forma... Jogava a 4? Então e o Mobley? E falta o Mobley, exatamente, eu não tinha falado do Mobley. Pois, ele teria que jogar a 3. É um encaixe horrível, eu não gostava nada de o ver em Cleveland, mas parece que está a ganhar força. A hipótese Cleveland, os Timberwolves precisam de um 4, não é? Precisam de tamanho, fazia sentido ali. Sim, mas não sei se ele ia perder... Viver um ano para Minnesota?
Epá, e ter que levar com o Lamelo, não é? Sim, sim. Eles- Lamelo e os- Anthony ele já- Edwards. Ele já tem os cabelos brancos que tem, mas coitadinho. Eu- Não sei, eu gostava muito de o ver com o Steph ou com o Jokic, não é? Ou com o Jokic. Pô, eu ia dizer isso. Existe essa hipótese, parece que ele é muito amigo do dono dos Nuggets, sim, dizem que sim. do Josh Kroenke. Acho que fazem férias juntos e não sei o quê. Faziam férias juntos, sim. Ou faziam, e portanto há aí uma ligação. Imaginar LeBron James e Nikola Jokic no mesmo campo, na mesma equipa, Sim, era giro, pá. eu Era diria giro. que o LeBron James, por qualquer coisa, que mesmo que seja, vamos pôr aqui 20 milhões. O LeBron James, 1 ano ou 2 numa equipa por 20 milhões por ano, que cabem todas as equipas da NBA. Não há uma equipa que tu digas assim, olha, não dá. Pá, desculpa lá, LeBron, por 15 milhões não podes vir para aqui. Pá, não há nenhuma equipa, acho eu. Não sei se concordam, mas depende do valor, Sim, não é? Eu li um report que ele estaria disponível a jogar pelo mínimo, não é? Exato. Pá, isso, o LeBron James, pelo mínimo, joga em qualquer equipa da liga. Não, portanto, Menos nos Lakers. menos nos Lakers, isso já percebemos. Sinceramente, nem vamos estar aqui muito tempo a falar do guessing game para onde é que ele pode ir. Claro que eu adorava que ele fosse para Golden State, acho que seria interessante. Acho que, pelo menos a nível de must-see TV, sim. Eram 2 anos que iam ter que fazer aqui toda uma gestão interessante de físicos, porque tinham que reforçar muito forte aquele training staff, porque tu teres Porzingis, Al Horford, Curry, Butler e LeBron James é desafiante, mas vale o que vale. Vale o que vale. Vamos ver onde é que ele vai. Agora, a saída dele de Los Angeles, acho que pareceu-me limpa. Pareceu-me que foi algo... Opá, os Lakers tinham moderado interesse, lá lhe fizeram ver que pronto, que não era prioridade, e foi claro que não foi, que trataram primeiro do Austin Reeves, e portanto ele chegou ao ponto de ok, acabou assim. Portanto, pareceu-me uma saída limpa, pareceu-me uma saída clean. Não, vamos ver o que é que depois ele vai dizer e o que é que vai sair ao longo dos próximos meses, mas pareceu-me uma saída clean, e acho que faz sentido falar de retirar a camisola de LeBron James no Staples. Vamos ver se vai acontecer ou não. Eu diria que sim. Em relação ao resto que os Lakers fizeram, Ricardo, Walker Kessler, os 4 anos 130 não me choca. Não era tanto que se falava que os Jazz estariam dispostos a oferecer, mas também não era muito longe do que os Jazz estariam a oferecer. As 4 picks, que é o que... ou vá, 2 picks e 2 pick swaps, que é o grande... o sítio onde as pessoas estão a agarrar como sendo um overpaid. 4 picks por um jogador que nunca foi All-Star, claro que é muito. Estamos todos de acordo. No contexto de tu teres que vender a Luka Doncic, que fizeste o que pudeste para lhe dar aquilo que ele queria. No contexto em que não há no mercado, só havia Jalen Duren no mercado, desse tipo de jogadores relativamente disponíveis, e não estão disponíveis, né? São restricted free agents. Acho que os Lakers pagaram aquilo que tiveram de pagar, porque os Lakers estavam entre a espada e a parede, e os Jazz, com a sua dupla pai e filho, que sabem tão bem explorar as trocas, meteram-lhes a espada e eles pagaram. Pagaram, tinha que pagar, porque a partir do momento em que tu tens Luka Doncic na tua equipa, passas a viver constantemente com o pânico de ter que agradar a Luka Doncic, e portanto eles tinham que ir ao encontro dos desejos de Luka, até porque os Dallas Mavericks há uns anos acabaram por desenhar o plano, não é? A blueprint de como poder chegar a umas finais da NBA com Luka, um poste que seja muito bom a dar bloqueios e uma ameaça vertical e um bom protetor de cesto. E isso o Walker Kessler que é um dos melhores protetores de cesto. Melhores protetores de cesto da liga. Se calhar só atrás do Chet e do Wemby. Provavelmente. E do Nemias. E depois tentares adicionar ali atiradores para ele poder ter espaço para operar no bloqueio direto. Portanto, que é o que está a faltar. O que faltava ali era um poste a sério, e havia vários sinais que davam conta de que o Lucas estava a fazer muita pressão para irem buscar um poste a sério, para além de já terem lá o Jackson Hayes, seu agora compatriota da seleção da Eslovénia. Mas Jackson Hayes saiu. Jackson Hayes saiu, mas à partida eu quero acreditar que ele vai voltar para ser suplente, não? Como Achas assim? que não? Ele já assinou. Assinou em Utah. Assinou pelos Jazz. Não apanhei Não, Jackson Hayes. ele assinou um ano em Utah.
2 Não anos. apanhei o Jackson Hayes. Não, eu acho que ele assina 2 anos. 2 anos, 12, será? 2 anos, 12 milhões, acho que é assim. Ok. Não apanhei o Jackson Hayes. Pronto, então olha, vão ter que se juntar ao fim de semana para treinar os dois. Tem DeAndre Ayton. Ganhar rotinas para a seleção, pois tem o DeAndre Ayton. Mas sim, eles precisavam de ir buscar o poste, foram buscar o poste e entretanto estão a tentar fazer alguma coisa nas margens e ali nas posições de extremo com alguns jogadores. Se são overpay ou não, eu acho que não são overpays por aí além. Agora são jogadores que vão ter que ter um papel muito mais importante do que alguma vez tiveram na carreira. O Quentin Grimes, o Mamkelashvili, são todos jogadores que vão ter que jogar acima daquilo que alguma vez jogaram, não é? Então, jogadores que por norma eram suplentes, que eram faíscas a sair do banco e agora se calhar vão ser titulares e vão ter que jogar 30 e tal minutos por jogo. Os Lakers arriscaram, fizeram aqui não é um all-in, mas é quase um all-in, não é? É um gamble completo nestes 3 jogadores. Vamos ver o que é que ainda dá para fazer. Ainda há aqui algumas coisas que podem fazer. Há aqui alguns contratos, os Lakers têm que tentar. Há aqui contratos. A questão do Rui Hachimura, que é a mais premente agora e acho que ganha importância. Eu achei que ele ia assinar com San António, mas entretanto foi para lá o Tobias Harris. Diria que já não fará muito sentido agora ir buscar o Rui Hachimura. Vamos ver. Mas há aqui um Jared Vanderbilt que tem um horrível, é um asset completamente enterrado nos Lakers, não tem mais 2 anos de contrato, o que vem e o a seguir. Já se fala de fazerem stretch ao contrato também, por exemplo. Tentar ver. Estranhei, tendo em conta o valor que assinou pelos Rockets, não terem conseguido segurar o Marcus Smart, porque era um jogador importantíssimo ali para a defesa de ponto de ataque, porque os Lakers não têm absolutamente ninguém para defender. É uma equipa que vai tentar ganhar jogos a marcar 160, sofrendo 155, não é? Portanto, não vai ser fácil. Estou mesmo curioso, porque tens de ter alguém para defender o ponto de ataque neste momento. Não tens ninguém neste momento. Portanto, vamos ver. O plantel não está fechado, vamos ver o que é que vai acontecer. Portanto, em relação ao Walker Kessler, é o que é. Os Lakers precisavam de um poste destes. Podemos aqui falar, se calhar se dessem só 120 milhões, é o que é. Vale o que vale os 10 milhões. O que vai acontecer aos Lakers está completamente escrito e acho que todos sabemos que é. Vão estar aqui um ano, não vai dar e vão tentar transformar o Austin Reeves em outras coisas. E vamos ver se essas outras coisas. Achas depois... que é isso que vai acontecer? Acho que sim, acho que não há outro cenário, Ricardo. Eu acho que vão ser uma equipa interessante de ver jogar. Acho que vão ser uma boa equipa porque o Luka com o seu Kyrie Irving e com o seu Derek Lively ou Gafford, só isso já vai chegar para estar nos playoffs. Mas depois quando apanharem os Thunder, quando apanharem os Spurs, quando apanharem até se calhar uns Rockets agora mais estáveis, vou assumir eu, não vai dar, não vai dar e vão perder e vão ter que fazer alguma coisa. Portanto, vamos ver o que é que vai acontecer. Olha, quero tocar em mais alguns assuntos e este parece muito interessante porque a Conferência Este retransformou-se. Temos o regresso dos Indiana Pacers, temos Filadélfia, vamos ver o que é que vai dar. Temos obviamente os campeões Knicks, temos Detroit, Miami com Giannis Antetokounmpo e de repente os Toronto Raptors os Celtics estão melhores. Os Celtics estão melhores do que os Celtics estão muito melhores. E de repente os Toronto Raptors transformam Brandon Ingram e Grady Dick em Kawhi Leonard. Provavelmente vão-lhe estender o contrato. E eu não disse isto há bocadinho sobre o Jaylen Brown. Jaylen Brown está neste momento, ou vai ser este momento... vai ter a possibilidade de estender o seu contrato este mês. Estamos a falar de 65 milhões por ano, não é? Mais coisa, menos coisa, perto disso. Kawhi Leonard também pode estender o seu contrato. Miles Bridges também pode estender o seu contrato. LaMelo Ball e Ja Morant eventualmente vão ser negociações muito difíceis de estender contrato. Portanto, neste momento, tudo o que seja valor intermitente a quem tu tens que estender contrato vai estar no trade block. Se vai ser trocado ou não, depois logo se vê. Mas os aprons e os impostos estão realmente a motivar aqui. A free agency morreu, mas a trade season vai ser cada vez mais animada na NBA. Mas em relação aos Raptors, vamos buscar aqui, Chico, Kawhi Leonard. Vale o que vale a questão das lesões. Curiosamente, o Kawhi nos últimos 5 anos jogou muito mais jogos que o Brandon Ingram. Exato. Nem tem comparação. O Kawhi está no mesmo barco de Joel Embiid. Nós temos total noção que se ele chegar saudável a uma série de playoff, independentemente, seja ela contra quem for, tu podes ter ali o melhor jogador da série. Ele fazer isso 4 séries seguidas, ou se calhar até 2 séries seguidas, é improvável.
mas eu compreendo que a este preço os Raptors tenham olhado à volta e disseram, por que não? Por que não? Não perdemos grande coisa. Ele já tinha feito furor quando ali passou em tão pouco tempo e tornou-se logo uma figura da franquia. Agora viram essa hipótese de regresso. Ele continua, como tu disseste bem, um jogador absolutamente decisivo nos dois lados do campo quando está bem. O preço é barato e eles estão a fazer aqui eu acho que eles também estão a jogar um pouco com a nostalgia, porque além do regresso deles, estão a preparar o regresso do Kyle Lowry para a retirada. É daquelas histórias que se corre bem é uma história linda de se ver, se corre mal os adeptos mais ferrenhos ficam do género, bem, andámos aqui só a preparar a retirada desta malta que nos deu... Não, mas aqui, Chico, aqui há uma coisa que a diferença de qualidade entre o Brandon Ingram e o Kawhi Leonard, não há aqui nostalgia nenhuma. O Kawhi é muito melhor e vai... Não é? Sim, mas tu juntares Kawhi Leonard, Scottie Barnes... Eu comecei logo a olhar para o plantel atual e comecei a tentar comparar com aquele que foi campeão. Obviamente há muitas diferenças, obviamente que os adversários também são muito diferentes, mas aqui sinto que, né, no plantel atual falta ali mais liderança. Eles na altura tinham um Marc Gasol, se calhar um dos últimos anos que teve de qualidade, tinha ali malta que estava mesmo no ponto perfeito para ser útil à equipa. Aqui se calhar vejo mais talento puro, mas ainda longe de estarem no ponto ideal para serem úteis a um Kawhi. Percebes o que é que estou a dizer? Não sei se lhes falta a ajuda certa. E eu adoro o Scottie Barnes. Eu diria que mesmo naquele plantel não havia nenhum jogador perto do talento do Scottie Barnes. É isso que eu estou a dizer. Eu acho que a nível de talento, o teto do Scottie Barnes é maior do que qualquer jogador que havia naquele... Vem da sua melhor época. Portanto, eu acho que o problema não será esse. Acho que o problema será que saúde é que ele terá quando chegar a maio e tiver que jogar séries playoffs. Eu pessoalmente não pensei logo na saúde. Eu pensei mesmo numa questão de falta ali mais liderança, falta ali mais experiência nesses grandes momentos. O RJ Barrett não é propriamente um jogador que tu saibas que te vai cumprir nos momentos de aperto. O Scottie Barnes tu ainda não sabes que te vai cumprir nos momentos de aperto, sabes? Só que é um jogador estupendo. Acho que falta ali algo mais para acompanhar o Kawhi. Parece-me que sabem aquele meme muito conhecido do Mr. Splinter das Tartarugas Ninja a entrar com as tartarugas muito jovens e depois a sair com já velho e as tartarugas... falta isso, falta ele ter o acompanhamento dessa malta mais jovem e estar no ponto certo para o ajudar. No papel há ali esse talento para desenvolver e podem dar esse salto e cá estarei para me calar se derem esse salto. Neste precisamente não os vejo a dar esse salto necessário para acompanhar o Kawhi. Não sei, a questão da liderança, os Spurs acabaram de chegar à final da NBA com 5 rookies a jogar, ou lá o que é. Eu olho para esta equipa e vejo uma equipa que no ano passado provavelmente teria eliminado Cleveland se Immanuel Quickley estivesse saudável. Vejo uma defesa inacreditável, que vai fechar jogos com Scottie Barnes, Kawhi Leonard e Colin Murray Boyles, tudo ao mesmo tempo dentro do campo. E se quisermos aqui ainda meter o base que eles têm, como é que ele se chama? O Jamal Shed, então aí é insano. Vejo que há aqui alguma necessidade de atiradores, mas vejo aqui um plantel muito interessante e faz-me lembrar esse plantel de há uns anos. É claro que não há aqui um OG Anunoby, por exemplo, não há aqui um Pascal Siakam, claro que não, mas há aqui um Scottie Barnes que eu acho que está uns passos acima. Ricardo, eu olho para esta equipa, não vou dizer que vão ser candidatos a ganhar o Oeste, ou não vão ser favoritos a ganhar o Oeste, mas se chegarmos a maio e eles eliminarem os Knicks numa ronda de playoff em que o Kawhi esteve saudável, não me choca nada. Tinha zero expectativas para os Raptors no ano passado e eles calaram-me bem caladinho, chegaram à primeira ronda dos playoffs e obrigaram os Cavs a jogar 7 jogos, apesar de terem uma equipa um bocadinho clunky, não é? Toda a gente, não havia ali grandes atiradores, muita gente a precisar de bola na mão, parecia que o encaixe não era perfeito dos jogadores, mas o Darko Rajakovic lá conseguiu inventar ali algo de muito positivo, sobretudo a partir da defesa, e uma defesa liderada pelo Scottie Barnes, que foi um dos melhores da época desse lado do campo. Perdem o Brandon Ingram, que não jogou nos playoffs, perdem o Grady Dick, que saiu da rotação,
E acrescentou com o Kawhi Leonard, portanto eles são factualmente melhores do que no ano passado, e adicionam aqui um jogador que é um closer, não é? É um jogador a quem podes dar a bola no final dos jogos e estás à vontade com as decisões do Kawhi, porque ele vai inventar um lançamento e à partida será um bom lançamento. Portanto, com a emergência do Scottie Barnes no lado defensivo e com aquilo que o Kawhi ainda pode dar do lado ofensivo, eu acho que esta equipa fica um bocadinho mais equilibrada nos dois lados do campo. O Darko Rakovic também mais tranquilo, porque acaba de assinar uma extensão de contrato, portanto tem o futuro assegurado. E pronto, e o Kawhi também mais tranquilo porque fugiu ao FBI, não é? Que ele não tem jurisdição no Canadá, portanto acaba também... Mas a Liga tem, meu amigo, a Liga tem. Eu acho incrível que ainda não se saiba nada. Epá, se eles decidem agora alguma coisa e isto rebenta de alguma maneira, não sei o que é que vai acontecer. Segundo os reportes... Quero acreditar que os Raptors fizeram o seu trabalho para perceber o que é que se passava. Os Raptors perguntaram à Liga se isto correr mal, e acho que a Liga não... Bem, era imagina que a Liga agora ou rescindia a troca ou suspendia o Kawhi, isso era incrível. Mas aparentemente os Raptors terão perguntado à Liga e a Liga terá assim meio wink-wink dito que mesmo que a coisa corra mal, vocês não vão ser prejudicados. Vou assumir que isso vai acontecer. Muito bem, Kawhi Leonard, estou curioso para ver a extensão de contrato de Kawhi. Acho que fará sentido aqui na casa dos 90, 100 milhões por 2 anos. Acho que será mais ou menos isso. Ele pode assinar por 2 anos, o que me parece perfeitamente legítimo. Vamos ver. Até porque Ingram também tem, aliás, o Ingram ia ser um problema, porque ele tem neste momento pode estender o seu contrato, tem player option para não este ano, no seguinte, portanto, era no fundo resolver aqui um problema que eles iam ter, porque se tu podes discutir se o Kawhi merece uma extensão de 2 anos ou não, o Ingram nós podemos discutir à vontade, mas a resposta será sempre não. Olha, queria só para terminarmos falar de uma outra troca, e esta, eu diria que esta foi até mais surpreendente. Não, talvez menos surpreendente que a do Jaylen Brown, mas um bocadinho a esse nível, que é o Ja Morant ir para Portland. Ricardo, se tu me desses 15 equipas para eu dizer onde Ja Morant poderia jogar, eu não ia incluir Portland aqui, porque a não ser que realmente haja aqui uma total desistência do que possa ser o Scoot Anderson, acho que, não sei, mas tu ainda tens Damian Lillard, ainda tens Jrue Holiday. Eu confesso que não compreendi. O preço é de borla, não é? Mas... E ainda tens o Deni Avdija que fez de base no ano passado e precisa ter a bola na mão, não é? Portanto, muita gente. É muita gente a precisar de bola. Enfim, para Portland a única forma de encontrar aqui um racional para justificar esta decisão de tentar o Ja Morant é eles acreditarem que conseguem reabilitar o Ja Morant de alguma forma, e reabilitar é recuperá-lo mentalmente, deixá-lo focar-se apenas nas questões basquetebolísticas, e com isso ele possa eventualmente voltar, não sei se é a sua melhor forma, mas pelo menos a uma forma melhor do que aquilo que apresentou no ano passado, que foi absolutamente miserável. Um jogador que perdeu completamente a sua capacidade de colocar pressão no ar, de atacar o cesto, e que se contentava em lançamentos de meia distância e em triplos, sendo ele um dos piores lançadores de 3 pontos da NBA. Em volume era o pior. Pronto. E portanto, nós sabemos que isso era muito gerado pelo facto de ele estar infeliz ali, não é? Contudo, enfim, é um rapaz que tem a mania da perseguição, ainda por cima não gostava do sistema implementado pelo treinador finlandês dos Memphis Grizzlies, portanto estava tudo contra ele, e ele, por simplesmente, não punha nenhum tipo de esforço quando estava dentro de campo, apesar de estar a ser pago muito dinheiro para jogar basquetebol. Os Portland Trail Blazers acham que podem reabilitar o jogador, tenho dúvidas que consigam reabilitar, que ele volte a ser o que já foi, o seu melhor, mas também é verdade que é um golpe de marketing aqui, não é? Ele continua a ser um dos jogadores mais apreciados pela juventude, dos jogadores que mais sapatilhas vende, bate recordes atrás de recordes de vendas de sapatilhas, e portanto há todo aqui um wishful thinking de acreditar que eles podem ser a nova página, a levada de ar fresco que o Ja Morant precisa na sua vida. Basquetebolisticamente, o encaixe com outros jogadores, muitos bases que precisam de bola, mas o Deni Avdija, que é um extremo que precisa de bola, é de loucos. Eu acho que é uma tarefa dificilmente, ainda por cima para um treinador
que é a primeira vez que vai ser treinador principal, o Mika Sim, ainda por Norrie, cima com um dos e que piores, ainda com por o pior cima- contrato das histórias. e que ainda por cima que aceitou assinar um contrato que lhe tira completamente a autoridade. E portanto, a autoridade que ele perde em relação à organização ao aceitar um contrato destes, que para quem não sabe é a primeira vez na história da NBA que um treinador assina um contrato de 1 ano, mais um de opção, mais um de opção, mais um, portanto, nunca aconteceu. Normalmente são os anos todos garantidos menos o último é que é a opção. Neste caso ele aceitou mais um e colocou-se completamente na mão da organização, do dono, já sabemos que é um dono que não gosta de gastar dinheiro, e que colocou este contrato em cima da mesa. O Mika Norrie, com 50 e tal anos, primeira oportunidade que tem para treinar, decidiu aceitar. E atenção, depois de já ter sido finalista para vários cargos, Várias e ter sido vezes. sempre Várias vezes, preterido. ter sido sempre preterido. Desta vez teve aqui uma oportunidade e então decidiu aceitar. Eu vi a maior parte dos treinadores não gostou, e o JB Bickerstaff, que é o líder da Associação de Treinadores, verbalizou que os outros treinadores não gostaram que o Mika Norrie tivesse aceitado e assinado este contrato. Eu vi qualquer coisa de que os Blazers usaram o sonho que ele tinha de ser treinador contra ele, para fazer isso. É verdade, é isso mesmo. E isto vai funcionar contra ele também dentro do balneário, porque a NBA já, o poder já está todo do lado dos jogadores, não é? Eu lembro-me sempre da declaração do... Como é que se chamava aquele mítico treinador, o Bobby Knight, que atirava cadeiras para dentro do campo. O Bobby Knight dizia que nunca treinaria uma equipa da NBA porque não aceitaria que qualquer jogador ganhasse mais um centavo do que ele. E não tinha a ver com dinheiro, tinha a ver com um jogador que ganhe mais do que o treinador, é para a organização mais importante do que o treinador. E, portanto, ele nunca aceitaria que o jogador tivesse esse tipo de superioridade sobre ele. Hoje em dia, o empoderamento dos jogadores já faz com que os jogadores sintam que são muito mais importantes do que os treinadores, obviamente, e quando é preciso mudar alguma coisa, muda-se sempre o treinador. Sabemos que é assim que funciona esta trituradora do desporto. Com um contrato destes, o Mika Norrie entra dentro de um balneário e um jogador como o Ja Morant, que sabemos que o perfil que tem, vai olhar para ele, vai respeitá-lo. Não sei. Acho que está aqui reunidas as condições para isto ser uma época de caos numa equipa por quem eu nutro até algum carinho e gostava que desse aqui um passo em frente, mas acho que ainda não vai ser. Chico, eu estava aqui a olhar para... Agora sem querer, já. Estava aqui a olhar para o plantel. Se eu tivesse que fazer aqui um 5 inicial de Portland, eu confesso que não consigo. No sentido de querer, ou seja, não meter só 5 jogadores, que as coisas façam aqui algum sentido. Portanto, Lillard jogará, Ja Morant será titular, Toumani Camara também, Danny Avdija também e Donovan Clingan também, o que significa que Drew Holiday, Scoot Anderson, Shaedon Sharpe, pelo menos estes não joguem, ou joguem muito pouquinho. Eu acho que eles não se vão ficar por aqui. Nós literalmente há quase um ano estávamos a falar que com a troca do Lillard no regresso a Portland seria uma temporada de teste para o Shaedon Sharpe e para o Scoot Anderson para ver quem é que ficava. Nenhum aproveitou, não é? E para o futuro. Ninguém aproveitou devidamente. E o que é que eles pensaram? Bem, vamos buscar o Ja Morant, que é um jovem base, entre aspas, já feito, mesmo que seja feito também da cabeça. E agora, eles tanto que se falou deles numa possível troca para Boston com o Jaylen Brown, e um dos cenários era mesmo eles tentarem enfiar no pacote esses dois miúdos, o Shaedon Sharpe e o Scoot Anderson. Portanto, eu acho que eles não vão ficar por aqui, porque é como tu dizes, há base a mais aí, há aí valor, porque continuam a ser os dois jovens, continuam os dois a ter algum valor associado ao potencial, e ainda tens o Drew Holiday. Eu, honestamente, era dos três, se eu tivesse que escolher um para ficar, era quem eu escolhia, porque se eles querem ser competitivos... Aqui a questão do Holiday é que ele acabou de fazer 36 anos, não é? Certo, mas se eles pretendem ser competitivos como acho que pretendem, porque têm no papel... ter o Holiday, claro. Exatamente. E, portanto, a minha dúvida aqui, Ricardo, é se eles já desistiram do Scoot Anderson. Scoot Anderson teve um ano para esquecer com aquela mega entorse que ele teve no início da época, jogou 30 e pico jogos. Eu acho que já desistiram as duas partes, uma da outra, honestamente. Mas, aos 22 anos... É possível. E o Scoot Anderson foi escolhido pelo Joe Cronin, acho que já estava lá, sim, mas provavelmente com alto patrocínio do Mike Schmitz, que era o especialista da ESPN e que era o Assistant General Manager de Portland.
entretanto foi para Dallas assumir a posição de GM, e portanto eu não sei se não era uma aposta do Mike Schmitz que eles agora vão deixar cair. Acho estranhíssimo, uma equipa que tem o Damian Lillard depois de um ano parado, obviamente ainda por cima sendo um herói local, que vai ter que comer ali alguns minutos, mesmo que sejam 20 e tal minutos, e mesmo assim o Mika Nori parece que numa sessão numa reunião com a equipa disse que projetava 24 minutos para o Damian Lillard, e o Damian Lillard, quando ouviu 24, perguntou-lhe como assim? E portanto, mas que reduziram os minutos dos jogos da NBA? Não, porque vejo de lesão e tal, e eu, não, mas I'm fine. Portanto, acho que a coisa foi assim já nestes termos, com o Damian Lillard, que é um gajo aparentemente super tranquilo, não é? E portanto já estão a disputar minutos desta maneira. Vem o Ja Morant, que anda sem jogar e que de certeza quer voltar a jogar e voltar a provar o seu valor. Não sei se vai sobrar tempo para mais o Jrue Holiday, porque alguém tem que defender. Não sei se vai sobrar tempo ao Scoot Henderson, não. Pois. E ainda há o Shaedon Sharpe aqui envolvido, que dos dois até é o mais... Uma coisa boa para o Scoot Henderson é que a equipa da G-League dos Portland Trail Blazers tem o equipamento mais fixe de todos. Isso era incrível. Muito bem. Olhem, a Free Agency está a bombar. Faltam poucas coisas por decidir, pelo menos coisas impactantes. Obviamente a questão do LeBron, também já não há muito mais por quem trocar. Há aqui alguns nomes interessantes. A questão do Rui Hachimura parece-me interessante. A questão, estou a estranhar como é que está a demorar tanto tempo esta questão do James Harden, que fez opt-out ao seu contrato, teoricamente irá assinar um contrato de mais anos. Não sei se isto poderá estar ligado à ideia LeBron James Sim, aparentemente sim. E ver, tal como o Draymond Green fez, de ver o quanto é que ele teria que deixar na mesa, ou se calhar deixar muito na mesa, mas em vez de assinar um contrato de 2 anos, assinar um contrato de 3 anos. Algumas coisas podem estar aqui em causa. Vamos ver. Mas o que é certo é que de repente vou-vos fazer uma pergunta para fecharmos, com exceção do Ricardo, que já sabemos a opinião dele. Mas olhando para todas as outras equipas, todas as que fizeram grandes moves, alguma está muito melhor do que aquilo que era? Acho que Miami, ok, pronto. Era o que eu ia dizer, Miami. Acrescenta Giannis, ok. Dizer que sim, não é? Mas alguma delas passou a ser mais candidata a título do que era? Difícil, não é? Difícil. Sabes que é a grande vitória do Second Apron, não é? Hoje em dia não consegues acumular 3 grandes contratos, e o talento tem a tendência por se espalhar um bocadinho por toda a liga. Não é por acaso que temos 8 campeões diferentes nos últimos 8 anos, e a tendência será de ser cada vez mais difícil as equipas repetirem e teres aqui dinastias, porque financeiramente é muito difícil conseguires manter muita gente junta durante muito tempo, e o OKC vai começar a ter esses problemas também. Em breve ganham um título. O OKC tentava despachar toda a gente para ver se consegue adiar essa decisão. A despachar ao desbarato, não é? O Andrew Wiggins, duas picks de segunda ronda, a Isaiah Joe 2 picks de segunda ronda. Sim, mas deixa-me dizer uma coisa é certa, os teus Thunder, eu não estava à espera que eles renovassem agora com o Isaiah Hartenstein. Portanto, uma coisa é certa, é verdade que vão ter que desfazer, mas já garantiram que estão prontos para pagar a sério, porque eu achava mesmo que o Hartenstein podia ser o próximo a dançar no próximo verão. Mas eu acho que o Hartenstein, por acaso, eles estão a dar tempo ao rookie do ano passado. Eu sei, mas ao Chico. E o Adaimara, que entrou este ano. Eu sei, mas esse tempo... A ideia deles sempre foi substituir organicamente o Hartenstein. Eu sei disso. O problema é que esse tempo... Se voltar bem, eles sabem que podem transformar o contrato do Hartenstein em alguma coisa... Eu sei disso. A questão é que esse tempo vai custar muito dinheiro. Sim. Muito dinheiro. Time is money. Time is money. Neste caso, time is money. Mas eu gostei. Eu acho que foi a decisão certa. Ainda dá para despachar o rapaz da WWE que lá anda, portanto... Quem é que é o rapaz? O Ludort. Não, esse parece-me inevitável. Eles têm apostado, sacado estes miúdos no draft, mas que precisam de ser desenvolvidos, não é? Claro, Portanto, claro. O Hartenstein compra-lhes aqui 2-3 anos para eles desenvolverem os miúdos. Pois, eu achei é que eles poderiam não ter esse apetite para esses 2-3 anos. Ou seja, que poderiam chegar ao próximo verão e, ok, pá, não dá. Talvez a série com os Spurs e aqueles 2-3 últimos jogos, exatamente, em que o Hartenstein esteve tão bem frente a Victor Wembanyama, tenha comprado este contrato ao Isaiah Hartenstein. É muito possível.
Bem, meus senhores, vamos embora. Muita coisa ainda vai acontecer. Nós voltaremos para a semana. Para a semana já voltaremos mais ao dia normal, ali na terça-feira, para voltarmos à normalidade. Muita coisa aí a acontecer. Muita coisa aí. A coisa vai. Os próximos dias devem ditar o fim, no fundo, do ciclo noticioso, porque não estou a ver muito mais coisas que possam acontecer. Há a questão de, obviamente, Trey Murphy. Há a questão Falta o Westbrook assinar pelos Lakers. Falta. Porra. Há a questão do Jalen Duren. Falta o Sabonis. Era isso que eu ia dizer, falta o Sabonis. Eu, por acaso, tu achas que, só para terminarmos, achas que se o Sabonis hoje dissesse, pá, quer ser trocado, alguém, as piques tinham que vir ou ir? Eu acho que há equipas que ainda podiam, se calhar, oferecer uma pique de segunda ronda pelo Sabonis. Está bem, mas uma pique de primeira ronda, não é? Imagina, se for um negócio que se falou do Jalen Duren, eu até vejo a fazerem uma coisa relativamente de ela por ela, honestamente. Sim, se os Pistons quiserem ficar muito piores, sim. Isso é outra história. Porra, mas ok. Estou muito curioso, muito curioso. Bem, vamos embora, meus amigos. Sempre um gosto, estamos os três. O Chico também teve tanto tempo ausente, tanto bem não se pode queixar. É um baldas. É um baldas, um total baldas. Eu sou um baldas. Esses gajos que ficam a tomar conta dos seus filhos, esses palhaços. Um ano. A tua criança já está aqui na universidade? Nem lugar na creche tem, quanto mais na universidade, coitado. Mas ainda não arranjaste? Não. Caraças. Bem, vamos embora. Sabes que eu vou-te contar aqui uma coisa. Na última quarta, acho que foi na quarta, fiquei a trabalhar de casa. A minha namorada tinha uns exames, então fiquei a pensar, ok, acho que dá para fazer. Tipo, e juraste para nunca mais? Não, impossível. Completamente impossível. Eu percebo. Esquece, completamente impossível. Não dá. Não dá mesmo. Não dá. Meu Deus. Eu estou a trabalhar a partir de casa, até podia ter ficado com o mais novo, porque está muito calor. Mas tinha 2 reuniões, tinha que gravar isto com vocês e eu, não dá. Vais para a escola. Vais para a escola. Bem, meus amigos, vamos embora. Um grande abraço, voltaremos para a semana. Chico, um gosto ter-te agora full time. Não vais de férias brevemente, para não? Por acaso vou para a semana. Para a semana? Não vais nada. Como é que é possível? Vou uma semana só. Vou à Grécia. Vou ter com o Yanis. A sério, vais à Grécia? Vou à Grécia. Vais levar a criança? Vou. Pois, Já foi à Madeira. Não ias deixar no aeroporto, também é verdade. Não, é verdade. E ela voou num... Para a Madeira, pronto, era muito curto, correu muito bem, mesmo muito bem. Conseguimos que dormisse a maioria, ou no resto estava acordado, ele queria conversar com toda a gente ao lado. Ele estava-se a meter com uma senhora mais velha que estava sentada ao meu lado. Mas tipo o arranque do voo e a cena Não, eu estava com receio. Nós comprámos aqueles fones que eles parecem um esquimó. E uns brinquedos de que se mete tipo no banco da frente e correu mesmo muito bem, não estava nada à espera. Agora esta é uma viagem maiorzinha, vamos rezar que corra igualmente bem e que ele durma bastante. O Ricardo não está confiante. Não, estou confiante, não espero que não estejas a contar com o Nosso Senhor Jesus Cristo, tem coisas mais importantes do que garantir que... Nosso Senhor Jesus Cristo está a decidir vou rezar. Quando é que vai LeBron James. É isso que ele está a decidir. Bem, vamos embora, meus amigos. Nosso Senhor Jesus Cristo é LeBron James. É LeBron James, exatamente. O que mantém o que eu disse verdade, né? Vamos embora. Se conseguirem fundar 3, mandem-nos o vídeo.